A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queridos, lição de número 9, que tem como título Ética Cristã e Planejamento Familiar. Amém? 27 de maio de 2018. Nosso texto áureo se encontra em Salmos 127, versículo 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre ao seu galardão. Verdade prática, gerar filhos ou não é uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Amém? Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, e versículo 24 ao 31. Bem, 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme as suas espécies, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvores que dá semente servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Amém. Pai Celestial, acabamos de louvar o Teu nome, e agora, Senhor, a leitura da Tua Santa Palavra. Digne, Senhor, mais uma vez nesta manhã, quando mais uma vez, Senhor, se abre a oportunidade nesta casa de oração, para que, Senhor, que se possa ministrar a Tua Palavra. E que esse ensino, Senhor, possa ter um aproveitamento máximo. Que, Senhor, aqueles que estarão ouvindo e nós que estamos aqui e aqueles que estão bem longe, possa, Senhor, ter esse entendimento pleno da Tua Palavra, Senhor, que possa aplicar em suas vidas. E que, Senhor, possa que esse conteúdo, Senhor, gerar em vidas algo, Senhor, que possa aplicar um fator de aumento, de entendimento da Tua Palavra, para que, Senhor, toda mentira, tudo aquilo que se vem, Senhor, ao longo dos anos, dos milênios, possa aqui, mais uma vez, Senhor, ser confrontado com a Tua Palavra. Abençoa o Teu Filho na administração da mesma, e que ele possa, Senhor, ter muito êxito nessa explicação, e assim, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, o nosso tema, como vocês já viram, é ética cristã e planejamento familiar. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade
e também pela iniciativa da nossa igreja, da nossa denominação, em trazer um estudo desse nível, em que busca conscientizar a respeito da importância do planejamento familiar. Eu vou pedir para a irmã Tilza vir aqui um pouquinho. Alguém pode chamá-la? Porque, queridos irmãos, eu estou há tantos anos na Assembleia de Deus e, em tempos passados, eu vi pessoas sendo suspensas da comunhão ligado a esse tema. Na igreja onde eu fui criado, uma irmã, eu lembro, assim, eu era criança, ela foi suspensa da comunhão por tomar pílula anticoncepcional. E eu acredito que a irmã Tilza vai se lembrar disso, como havia, sim, um olhar muito grande a respeito dessa questão que seria a multiplicação, era um entendimento assim relacionado com o mandamento do Senhor: crescei e multiplicai-vos. Como os irmãos sabem, a Igreja Católica, hoje um pouco menos, mas ela foi muito contundente a respeito dessa questão de planejamento familiar. Isso, de alguma maneira, também algumas igrejas evangélicas reproduziram. A senhora se lembra, irmã? A paz do Senhor, irmãos. No meu tempo, realmente era assim. Naquele tempo atrasado lá. A gente casava e demorava 3 meses, o ministério, o pastor, já ficava cobrando esse tipo de coisa. Quando que vai ter filho? O que é isso? Está tomando pílula? Não pode, é pecado. E, com isso, eu tive 5 filhos. Mas acontece que, muitas vezes, era sofrimento, porque o casal casava e não tinha um planejamento para ter filhos. E isso prejudicou muito a vida dos cristãos naquela época, porque não tínhamos um planejamento. E depois sofriam muito, as crianças sofriam muito, os pais sofriam, porque o trabalho não dava para sustentar a esposa e o filho. E, muitas vezes, a esposa não podia trabalhar, porque você tinha que ficar em casa, porque você tinha que cuidar de casa. Então, era muito sofrimento. Mas eu creio que Deus abriu a mente, que as pessoas evoluíram e deixaram dessa situação. Mas eu sofri muito com isso. Obrigado, Tilza. Louvamos ao Senhor. Eu gostaria, irmãos, nessa nossa escola dominical, a gente estabelecer algumas premissas. A primeira delas decorre do nosso próprio textuário, que diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, a primeira é que a Bíblia declara, e nós sabemos, e afirmamos, e pregamos, que os filhos são dádivas de Deus. Amém? A segunda é que o planejamento familiar visa definir quantos filhos o casal quer ter, qual o intervalo entre uma gestação e outra gestação e qual o momento adequado. A terceira é que a decisão de ter filhos ou não os ter, ou a decisão quanto ao número de filhos, é uma resolução que o casal deve tomar em conjunto. E esse é o tipo de discussão que deve ser feito precedentemente ao casamento, ou seja,
durante o namoro ou durante o noivado. Os que pretendem o casamento devem abordar esse tipo de discussão para que depois não enfrentem pontos de vista divergentes e irreconciliáveis lá adiante. Amém? É óbvio que tudo pode ser revisto. Porém, um ponto, uma opinião dessa magnitude é algo que deve ser tratado antes do casamento. Então, cada casal tem o direito de escolher o momento para formar a sua família no sentido de filhos. A quarta é que o crente não precisa temer o planejamento familiar, porque não é uma atitude pecaminosa e não trará prejuízos ao casal. Pelo contrário, como tudo na vida de um crente, o planejamento para ter um filho deve ser algo pensado, deve ser algo objeto de oração, a fim de colocar mais uma criança na terra. É interessante que o planejamento, meus amados irmãos, foi enaltecido por Jesus na passagem de Lucas, capítulo 14, onde ele diz no versículo 28, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, o planejamento é algo enaltecido pelo Senhor Jesus Cristo, seja para casar, seja para gerar filhos, seja para oferecer um culto ao Senhor, seja para abrir uma empresa, seja para comprar um imóvel, comprar um automóvel ou para qualquer outra coisa na vida. Planejamento, irmãos, é uma palavra importante. Os irmãos guardem essa palavra. Planejamento. Há pessoas que não planejam e depois dizem, vou fazer isso pela fé. Não, isso não é fé. Isso é tentar o Senhor, e está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Planejamento. A quinta premissa é, o planejamento permite aos cônjuges analisarem algumas questões relevantes para uma família funcional, tais como a saúde física e mental do marido e da mulher, a idade cronológica de ambos e as condições financeiras. E sexta e última, os filhos são para toda a vida. Por isso, é preciso que o casal busque a orientação divina por meio da oração e depois submeta-se a ela. Com essas premissas, entramos em nossa introdução, que diz assim, o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filhos. Nele estão inseridos a criação de filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Por conseguinte, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo. E aqui atingimos o ponto central da nossa lição, que diz,
o planejamento familiar é imprescindível para uma família funcional. Vamos para o primeiro tópico, que é o conceito geral de planejamento familiar. E aqui nós vamos ter a oportunidade de fazer a distinção entre controle de natalidade e planejamento familiar. O que é controle de natalidade? Não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população de um país. Nesse caso, regular o número dos filhos é visto como solução para erradicar os níveis de pobreza, bem como alternativa para a preservação do meio ambiente e o melhor uso dos recursos naturais. Por ordem do Estado, o número de filhos é limitado à revelia da vontade dos pais. Para esse fim, são utilizados métodos contraceptivos e até esterilização permanente. Em países totalitários, ocorrem denúncias do uso do aborto e até do infanticídio com soluções para o controle da natalidade. A China, por exemplo, utilizou durante décadas uma política muito rígida de controle da natalidade, conhecida como política do filho único, onde regulamentava que os casais não podiam ter mais de um filho, e caso tivessem um segundo filho, seriam severamente penalizados. E essa política na China, por exemplo, ela vigorou até pouco tempo, até 2015, quando ela foi modificada, permitindo que o casal pudesse ter um segundo filho. Essa mesma política, queridos irmãos, em vários outros países e até no Japão, também foi aplicada e com, assim, em determinados casos, com questões assim gravíssimas, porque em países de grande população, em que a previdência do governo não com o envelhecimento da população, não tinha condições de sustentação dos idosos, essa responsabilidade recaía sobre o filho. E, com isso, as famílias pugnavam para terem filhos meninos, para que pudessem, depois, na velhice, os pais serem sustentados por esses filhos. Essa é uma questão séria e há países já com problemas gravíssimos, até mesmo problemas ligados à própria soberania nacional. Muitos estudiosos já chegaram à conclusão que alguns países, até mesmo países do primeiro mundo, países da Europa, em razão não de uma política de controle de natalidade imposta pelo governo, mas vamos falar por uma política pessoal das próprias famílias, ou evitando, ou tendo poucos filhos, e com agora a imigração de pessoas de países muçulmanos para esses países da Europa e que têm filhos sem controle, sem uma limitação, pelo contrário, são orientados para terem muitos filhos. Em pouco tempo, esses países se tornarão muçulmanos, como a própria França. Então, controle de natalidade não é planejamento familiar, mas é uma política de Estado. E o planejamento familiar?
Diferente do controle de natalidade, que consiste em evitar o nascimento de filhos por meio do controle estatal, a proposta do planejamento familiar é a de instituir a paternidade-maternidade responsável. Trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. No planejamento familiar, fatores diversos são analisados, tais como a saúde dos pais, as condições da família, renda, moradia, alimentação, o espaçamento de tempo entre uma e outra gestação. Então, irmãos, aqui a nossa lição está afirmando que o planejamento familiar não é controle de natalidade, mas é o exercício de uma paternidade responsável, de uma maternidade responsável. E no planejamento familiar, como os irmãos viram aqui, além da planificação do número de filhos, está incluído um outro fator muito importante, que é o espaçamento entre uma gestação e outra. Nem precisaria ser assim um especialista, pela própria observação, é possível afirmar que a gravidez ela provoca uma modificação muito grande, uma modificação, diríamos, completa no organismo da mulher. Porque o próprio organismo interpreta que a criança, o novo ser que está se desenvolvendo no útero da mulher, tem primazia, tem prioridade sobre a nutrição, o seu crescimento, a multiplicação das células. Então, toda a energia da mulher é voltada para o desenvolvimento do bebê, porque o próprio corpo interpreta que a prioridade é para a nova vida. E as irmãs que passaram por uma gestação sabem que leva um certo tempo para que o corpo volte ao normal. E enquanto a mulher não está totalmente recuperada, tanto do ponto de vista físico, porque há um deslocamento dos órgãos, quanto também do ponto de vista nutricional, uma nova gestação, uma nova gravidez, pode trazer prejuízos para a mãe e trazer prejuízos também para o bebê. E os especialistas dizem que a mulher só estaria preparada para uma nova gravidez no 9º mês após ela dar à luz. De maneira que o aconselhamento médico é que entre um parto e outro parto haja pelo menos um espaço de 18 meses, que seria 9 meses, mais os 9 meses de uma gestação. Então, o planejamento familiar deve levar em consideração esse fator, que é um fator de saúde para a própria mulher, para a própria mãe. Ok, irmãos? Voltando ao nosso comentário da lição, no contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar orientação divina por meio da oração, submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em conta o bom senso. Amém? Levar em conta o bom senso. Então, o texto indicado aí de Romanos, capítulo 14, versículo 21,
Diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Então, irmãos, para o crente, ter filhos ou não ter filhos não é apenas uma decisão biológica, mas é uma decisão que envolve fé, que envolve a direção de Deus, que envolve obediência aos preceitos divinos. Para pessoas não cristãs, ter filhos ou não ter filhos, às vezes envolve outros fatores. Há pessoas que não querem ter filhos para ter uma vida individualista, uma vida tecnicamente hedonista, voltada para si mesmo, porque interpretam que um filho ou os filhos serão uma espécie de obstáculo, de empecilho à sua liberdade ou ao desenvolvimento da sua carreira profissional, como nós estudamos em uma das nossas lições passadas. Há também mulheres que não querem ter filhos por uma questão de estética do seu próprio corpo. Então, queridos irmãos, para o crente, a decisão é tomada com parâmetros outros. Esses parâmetros do mundo não servem de maneira nenhuma para que nós estabeleçamos se vamos ter filhos, se não vamos ter filhos, quantos filhos vamos ter, o tempo de ter esses filhos. Esses são parâmetros do mundo que não servem para nós. O crente, ele depende da revelação do Espírito Santo para tomar qualquer decisão na sua vida. Agora, de qualquer maneira, deve haver o planejamento familiar para ter poucos, para ter muitos. Isso deve ser feito com sabedoria e deve ser feito também sabendo que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, o planejamento familiar também vai evitar o que poderia ser nominado como uma gravidez indesejada, que tantos problemas trazem durante e depois. Portanto, é importante que um casal temente a Deus decida a esse respeito e, assim decidindo, escolha com um aconselhamento médico o melhor método para poder fazer esse tipo de planejamento. Amém? O que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar? O planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Primeiro ponto, a família e a procriação da espécie. Ao criar o primeiro casal, Deus o abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Nesse primeiro mandamento, o Senhor requereu a reprodução do gênero humano. Após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1.
O nosso comentarista chama a nossa atenção, nós vamos ver isso um pouco adiante. Note que essa é uma ordem universal, direcionada às gerações pré- e pós-diluviana. Repare que Deus não especificou qual seria o fator multiplicador, nem quantos filhos deveriam ser gerados por cada família. Além disso, o propósito do mandamento é único. Homens e mulheres devem se reproduzir para encher a terra. O planejamento familiar número 2 no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, a fertilidade era vista como uma dádiva. Salmo 127, versículo 3, nosso textuário. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E a Bíblia diz, bem-aventurado, no versículo seguinte, o homem que enche a sua aljava, que era uma espécie de um cabide para colocar as flechas, que tinha 12 lugares. Bem-aventurado o homem que deles enche a sua aljava. Em contraste a essa cultura, as esposas dos patriarcas foram estéreis e sofreram muito até que Deus lhes abriu a madre. Sara concebeu na velhice e gerou apenas um filho, Isaque. Ao casar-se durante 20 anos, Isaque orou pelo ventre de Rebeca, porque ela também era estéril, e ela gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. Raquel, a esposa amada de Jacó, após anos de espera, porque ela também era estéril, também concebeu apenas 2 filhos, José e Benjamim. Aqui, principalmente no caso dos patriarcas, podemos perceber a intervenção divina, bem como o fator de multiplicação da família, de família para família. Número 3, o planejamento familiar no Novo Testamento. Na Nova Aliança, a fertilidade também é exaltada. Ao visitar Maria e anunciar a sua gravidez, o anjo lhe disse, salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Na mesma ocasião, ao contar para Maria acerca da gravidez de Isabel, o anjo enfatizou, tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1,36. Isabel gerou um único filho, João o Batista, e Maria, após o nascimento de Jesus, gerou ao menos 4 filhos e 2 filhas, conforme Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Repare bem, em ambos os casos, a intervenção divina, bem como a diferença no fator de multiplicação de uma casa para outra. Vamos para o item 3, a ética cristã e o limite do número de filhos. A questão do fator de multiplicação. Quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação do número de filhos uma desobediência ao mandamento de procriação, crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Por isso ensinam que a mulher deve gerar filhos indefinidamente. Contrariando essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias. O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis a cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Deus não estipulou qual deveria ser o número de filhos. Então, os irmãos viram, e a mulher tem apenas, Deus estabeleceu que a mulher teria apenas 3 dias de fertilidade durante o mês, e que a mulher também, depois de um certo tempo, pararia de gerar
filhos. Então, o mandamento tem que ser entendido dentro desse contexto. Mas se a mulher tem só 3 dias de fertilidade, é que é possível que os espermatozoides sobrevivam mais dias e alcancem o dia da fertilidade, depois de estarem no aguardo por 2, 3, 4, até 5 dias. Bom, portanto, o mandamento de multiplicação é cumprido quando o casal gera um filho, pois eram 2 pessoas e agora passaram a ser 3. Deve-se também entender que a ordem de procriação é geral e não específica. Ou seja, Deus ordenou a reprodução da raça humana e não a reprodução de cada pessoa. Do contrário, os solteiros e os viúvos, os eunucos, os casados estéreis estariam em pecado. E se fosse pecado, não procriar, até a privação sexual voluntária, autorizada nas Escrituras, estaria em contradição. Desse modo, o fator multiplicação depende da vontade do Senhor para cada família. Então, meus irmãos, vamos entender que Deus, ao determinar crescei-vos e multiplicai, Deus não estava determinando que cada casal tivesse que ter filhos de maneira ilimitada. Deus estava dando um mandamento coletivo para todo o gênero humano. E a Bíblia admite a vida piedosa de quem não é casado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, ele disse assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E no versículo 17, do mesmo capítulo 7, ele diz assim: e assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que eu ordeno em todas as igrejas. E Jesus, em Mateus capítulo 19 e versículo 12, ele disse que há pessoas que por causa do reino dos céus se conservam celibatários. E Jesus aqui, ele não está trazendo uma censura, pelo contrário, ele está enfatizando que pessoas, por causa do reino de Deus, para se dedicarem ao reino de Deus, e o apóstolo São Paulo também, em outra oportunidade, ele diz que o solteiro, o viúvo, a viúva, se dedica com maior desenvoltura ao reino de Deus, porque não tem em si a preocupação de agradar o seu cônjuge. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia admite e enfatiza e enaltece a vida piedosa de quem não é casado. E eu acredito que deve, se até um copo de água fria que alguém dá para alguém é em honra, em homenagem ao reino de Deus, a um desses pequeninos, disse Jesus, quanto mais alguém que se separa para viver uma vida celibatária, apenas para se dedicar ao reino de Deus. Então, se fosse de maneira diferente, se o mandamento fosse entendido para cada pessoa, essa pessoa estaria em pecado,
porque ela não estaria atendendo ao mandamento de crescer e multiplicar-se. Então, com isso, podemos entender que não há razões bíblicas que impliquem na proibição de um casal fazer o seu planejamento familiar. O que nos leva para o item número 2 de nosso comentário, a questão ética no planejamento familiar. Planejar não é pecado. Cristo falou positivamente do planejamento do construtor e do rei guerreiro em Lucas capítulo 14, versículo 28 em diante, que nós já fizemos a leitura. O pecado está na presunção em não pedir a aprovação divina para o projeto, que é fazer as coisas, planejar coisas sem levar em conta a vontade de Deus naquele assunto para aquela pessoa, no caso, para aquele casal. O cristão deve aconselhar-se com Deus antes de tomar qualquer decisão, porque a palavra de Deus garante que Deus dará entendimento, que Deus dará sabedoria, que Deus dará discernimento para que a pessoa tome uma decisão absolutamente, precisamente, exatamente, completamente dentro da vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável, que é completa. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidade e de egoísmo. É vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo, bem como é egoísmo do homem não gerar filhos para fugir da responsabilidade. No entanto, postergar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família, limitar o número dos filhos para que se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo de nascimento entre um e outro filho para melhor acolher mais uma criança, não são pecados, pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem de sua família. E a Bíblia diz que aquele que assim não o fizer é pior do que o incrédulo e está negando a sua própria fé. Para tanto, sempre se faz necessário consultar a soberana vontade do Senhor em tudo. Amém? Conclusão. O homem não peca pela simples limitação ou espaçamento do nascimento de seus filhos. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas. O cristão que consulta ao Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de seus filhos é abençoado em toda a esfera de sua família, como proclama o Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 6. Todavia, ele rejeita por completo o aborto e os meios abortivos no planejamento familiar. Então, queridos irmãos, tudo que nós vamos fazer, temos que fazer por fé, temos que fazer por obediência, temos que fazer dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus.